Ora bem, a minha questão é: tu caíste e caíste bem de bicicleta em 2017. Sim, se bem me lembro, acho que foi nesse ano. Dentes partidos, cicatrizes. Nariz partido, a alma partida também. Fiz uma luxação no ombro que nunca cheguei a curar bem. Mas o teu atual veículo Sim. não é mais perigoso? Olha, surpreendentemente não. É um veículo do futuro, equilibra-se sozinho praticamente. Achas que está para ver depois? Claro que sim. Miguel Caixeiro, a.k.a. Michael Knight, a.k.a. DJ on the Mic, mas se calhar vamos mesmo pelo início, não é? A.k.a. Don C. Ui, o que é que tu foste buscar? Don C ia gravar com a Gira Telheiras? Sim, a primeira vez que gravei uma música em nome próprio foi no segundo esquerdo, no mítico segundo esquerdo. Bateu? Bateu na escola secundária, bateu bastante, por acaso. Era bem. E é verídico que Don C acaba com a dica da Horta Nova? Sim, foi um dos impactos. Foi uma das coisas que impactou essa decisão. Explica-me lá isso. Incluindo outras. Não sei. Houve uma música em que eu disse Horta Nova, porque tinha amigos na Horta Nova. E na altura o pessoal de lá achou que eu não deveria estar a representar um bairro onde eu não moro. Que hoje em dia acho que tem razão. Na altura eu não estava a perceber muito bem o porquê, porque até estava a dar aquele props. Mas pronto, isso gerou alguma tensão e eu também acho que isso tem a ver com o facto de que eu tinha alguma qualidade para a altura e eles não gostaram muito disso também, mas tudo bem. Hoje em dia falo com essas pessoas tranquilamente e isso fez-me um bocado pensar que se calhar eu não pertencia tanto assim àquele mundo como eu queria pertencer ou como eu achava que pertencia. E junto a isso comecei a experienciar outros estilos de música, comecei a ir aos primeiros festivais e quis enverdar por outras vias. Também colidiste ali numa altura em que o hip-hop não estava assim tão... Não estava de grande saúde, não. Yeah, era muito... Não, estamos a falar de 2006, 2007, 2008. Estava um bocado em declínio e estava a surgir muito com força a música eletrónica. E eu fui ver os Daft Punk ao Sudoeste e aquilo mudou a minha vida. Eu pensei... É a próxima pergunta. Daft Punk 2006 no El Sudoeste. Explica-me lá a importância deste concerto. Não sei se te lembras dessa tour, mas essa tour é a tour mítica da Pirâmide. E a dimensão daquele show e o que mostrou-me que era possível fazer um show de música eletrónica a um nível mundial. Um nível como se fosse um show de Michael Jackson ou whatever. E ganha muito interesse pela música eletrónica aí. Até porque, no caso dos Daft Punk especialmente, eles usam muito o sampling e é muito semelhante à produção de hip-hop em muitos aspectos. Por outro lado, era um sítio onde eu não precisava de me afirmar de certa maneira ou não. Tu fazes simplesmente a música e as pessoas dançam e está tudo bem. Não tens que vir de lado nenhum, não tens que ser ninguém, tens que gostar de música. That's it, é um bocadinho mais simples. E já agora, tu também tiveste ali a febre de Offspring, não foi? Sim, isso antes. Antes de eu começar a ouvir rap, vi Offspring, System of a Down, Limp Bizkit foi a transição para o rap, os primeiros versos rapados. E depois passei para Eminem e depois Hip Hop Tuga, Mind the Gaps, etc. Offspring vais vê-los agora? Ao Superboc? Vou, sem dúvida. Já falei com o meu amigo Ricardo Crespo, que acho que vai fazer som nesse palco. Já disse, amigo, estamos lá. Quero ouvir ao teu lado. Ainda foste a Refill com a Chic? Sim, dessa experiência dessa incursão no mundo da eletrónica surgiu esse projeto. Na altura do New Rave, do Electro, dos Crookers, dos Justice, finais dos 2000. E criámos o projeto da Chic, produzimos a primeira malha para ela. Ela criou o projeto, nós apenas o produzimos. Desde logo, o primeiro concerto que ela deu espantou-nos imenso, porque ela chegou ao palco e parecia que já tinha tipo lição estudada há anos. Depois esse projeto terminou, um bocado por força das circunstâncias, foi cada um para o seu lado. Mas tenho muito boas memórias, poucas, mas muito boas dessa altura. Conheceram-se na escola? Sim, a Teresa estava na minha turma no 10º ano e o Tiago, que era o rapaz que fez os refill comigo, não estava na minha turma, mas andou também na nossa secundária. E isso acontece com muita gente que eu conheço hoje em dia na música. Por exemplo, a Rita Vian também andava na minha escola secundária. Ali em Telheiras havia um bocado um ecossistema que depois acabou por dar algum profit a nível de talento. Houve várias pessoas que saíram daquela geração e que se tornaram proeminentes. Com essa idade,
o que é entrar na música? Ou seja, como é que tu metias a mão na massa? Tinhas um computador e abrias um programa e era tentativa e erro? Sim, tinha o Cool Edit e samplava cenas, maioritariamente, fazia beats, porque não tinha ninguém que os fizesse para mim. Com que escola? Zero escola, tentativa e erro, e na altura não havia propriamente tutoriais de como fazer as coisas, tinhas que ir fazendo, ou falavas com alguém que já fizesse e essa pessoa mostrava-te como é que fazia, era muito por aí. Depois gravar os primeiros takes, mas acabei por ir gravar ao segundo esquerdo com o Agir, porque tu não tinhas condições técnicas. Se alguém tivesse, essa pessoa era a pessoa oficial daquela zona onde toda a gente ia gravar, e o Agir era esse caso. E muito engraçado, porque a primeira sessão que eu fiz, eu cheguei lá e disse: olha, eu não sei cantar, mas tenho aqui um refrão para cantar e gostava que tu cantasses. E ele: sim senhor. Mostrei-lhe a letra e tal, ele cantou, gravei lá em casa dele, ele disse: está-se bem, amanhã ou depois mando-te a música misturada. São 5 euros. E eu dei-lhe os 5 euros. Ele disse: agora vou almoçar ao McDonald's. Um homem de negócios, pá. Sim, senhor. Grande Agir. Muito bom. Ora bem, Tyler, the Creator, também ouvi dizer que é importante. Verdade, estudaste bem, pá. Estudaste bem as minhas outras entrevistas. As you should. Exatamente. É o teu trabalho, estás a fazê-lo muito bem. Foi o regresso ao rap. O Odd Future despertou a minha atenção porque eles fazem rap sobre, ou quando apareceram, faziam rap completamente sem filtros e sobre o que quer que fosse. Não era necessariamente sobre cultura de bairros, sociais, etc., ou violência, ou whatever. Sim, havia violência, mas era uma violência irónica. Fazia-me lembrar um bocado do Eminem, e eles próprios falam disso. E aquilo tudo misturado um bocado com eles serem todos hype beasts e parecerem também o pessoal da eletrónica e dos blogs e da Pitchfork e não sei o quê, enquadrou bem naquilo que chamava a minha atenção na altura. E eu decidi voltar a pegar na caneta e a escrever por influência disso. E até as primeiras coisas que fiz, como Michael Knight, têm um bocado a ver com essa estética. E ainda hoje segues o Tyler? Sempre. Eu sou stan dele. Tipo, acho que ele cada vez mais está-se a tornar um artista incrível. Por acaso preferi o Igor a estes últimos 2 discos, mas ainda assim gostei muito de os ouvir. Mas é surreal que até agora nas músicas que ficaram de fora do último que ele lançou recentemente, sim. são bangers. É muito forte, é muito forte. Tu vias o Justiceiro em português do Brasil? Sim, porque era assim que ele dava aqui em Portugal. Yeah. Na TVI, se não me lembro. Se não me engano. Era o Michael Knight. Kichi, vem-me buscar. É uma coisa que, pelo menos o pessoal da minha geração tipo, tem essa cena, essa referência. Mas é engraçado como há muita gente hoje em dia mais nova que não faz ideia de onde é que vem a referência de Michael Knight. Yeah, mas Michael Knight, a cena das 3 sílabas é uma cena? Essa é a minha pergunta. Ou seja, na altura, quando eu escolhi o nome, sim, não sei porque fazia-me sentido. Eminem, Sam the Kid, Michael Knight. Havia essa cena. Lembras-te da primeira pessoa a quem deste o primeiro autógrafo? Lembro-me e nunca esquecerei, porque foi ao meu grande amigo Mário Coutrinho, quando ele tinha 13, 12 e eu tinha 15. Foi nessa altura que lancei essa música com a Agir. Conta-me lá essa história com o Prof Jam. Pá, uma amiga em comum, a Rita, estava na Pizza Hut, mesmo ao pé da casa do Agir, e ela veio ter comigo e disse: olha, meu amigo gosta da tua música, podes lhe dar um autógrafo? E aquilo para mim foi tipo, o meu primeiro autógrafo. Pá, e é completamente, não diria irónico, é tipo wholesome, é incrível como é que essa pessoa depois torna-se o Prof Jam. Mas sempre tivemos muito essa ligação. A mãe do Prof Jam foi minha professora no secundário também, e temos muitos amigos em comum. E passado estes anos todos, continuamos juntos na estrada e é como se ele fosse da minha família, praticamente. Tu és o DJ do Prof. Sim, o DJ, back vocal, guru, conselheiro, amigo, irmão. Já tens as tuas tracks favoritas do Música de Intervenção Divina? Não consigo parar de ouvir a Fair. Ok. Não consigo parar de ouvir aquele refrão. Eu estou muito na fase. É muito forte a fase. Para o que eu estou. Também é muito forte, mas quer dizer, eu estava a comentar isso no outro dia, já não lembro com quem, com o Gonçalo Lemos, que também está envolvido no trabalho com ele, também toca guitarra com vários projetos, incluindo o T-Rex, que é aquele disco que eu acho que vai crescer nas pessoas, porque é muito denso. Tu ouves a primeira vez e ficas um bocado abananado, tipo, o que é que está a acontecer aqui? Tenho que ouvir isto outra vez. Eu fiquei muito perdido quando ouvi pela primeira vez. Deixa lá ouvir isto outra vez. E ao fim de umas quantas vezes já te espera, ainda não percebi bem que escândalo é este, tenho que ir ouvir outra vez, mas já ouves tipo, não. Acho incrível como é que alguém consegue ter uma densidade textual tão grande e mesmo assim aquilo esteticamente estar agradável, que é um
struggle que muitos rappers têm, eu acho. Contrapor a eficácia do hit e a simplicidade com a densidade e com a mensagem que querem passar. E acho que ainda vamos falar muito sobre a Jamanta também. Acho que vai, Grande tema. Ainda vai envelhecer de uma forma muito... Também acho. Acho que ali estão umas quantas faixas que daqui por muitos anos vão continuar a ser consideradas obras de arte muito, muito fortes. Se voltarmos a recuar, gostava de passar pela Astro Records. Bons tempos, pá. Tempos mais simples. Foi um ensaio da Think Music? Sim, mas não estávamos a antever a Think Music quando lá estávamos full on na Astro Records. Quer dizer, eu mais ou menos, e mesmo na Think Music eu sempre estive um pouco lá e não lá, porque já tinha a minha estrutura, estava noutra agência, tinha muita ligação a outros artistas que não eram do movimento hip hop, portanto eu estava sempre ali meio agente duplo. Não bem um agente duplo porque não estava contra absolutamente nada que se lá passava, só a favor, mas sentia sempre que era tipo um irmão mais afastado. Mas foi muito importante a Astro Records, sem dúvida. Acho que para nós e para muita gente daquela geração, e para mim significou um bocado aquela cena do Odd Future, tipo os miúdos que estão a aparecer com uma cena um bocado fora da caixa e que estão a arriscar, e essa mentalidade transpôs para a Think Music porque era o Prof Jam ao volante e ele queria empurrar isso. E sempre tentámos empurrar essa cena de, independentemente de tudo, o que interessa é isto aqui é um espaço com liberdade artística e cada um pode fazer aquilo que bem entender, aquilo que quiser. E depois logo vemos se é bom, se é mau, o que é que as pessoas acham. Mas primeiro, espaço para todos, para dizerem o que quiserem, para pensarem como quiserem, para fazerem música como quiserem. Destacas algum momento highlight de Astro Records? Ou seja, tens bem marcado ou é só um conjunto deles? Destaco vários momentos em que nós simplesmente íamos para lá beber cerveja, improvisar. Para lá, a Casa do Vilão. Casa do Vilão, quarto andar, ali em Alcântara. E ficávamos só lá a curtir. E às vezes tinham músicas, às vezes não. Às vezes gravávamos o que estávamos a fazer, às vezes não, mas saímos sempre de lá muito felizes por nos termos uns aos outros e por convivemos uns com os outros. Ou seja, era mesmo só... Às vezes era só um espaço seguro. Sim, completamente. Eu conheci-te às vezes inseguro também. Sim. Eu conheci-te com a Mama número 1. Certo. Acompanho-te desde aí, que teve uma recepção muito intensa. Muito intensa. Tanto boa como má. O que normalmente é bom sinal. Explica-me isso, porque é que é bom sinal? O que eu senti, nunca tinha tido essa exposição, que é uma coisa um bocado estranha quando tu lanças a primeira vez uma coisa cá para fora e vês a reação e ficas, ok, eu agora estou exposto a este tipo de cena, a este tipo de mensagem, que são as pessoas a falarem sobre o que é que tu fazes, como é que tu fazes, porque é que tu fazes, a dizerem coisas sobre ti que não fazem ideia, mas ainda assim é gratuito, né? Internet, enfim, secção de comentários do YouTube. Quando tu crias uma cena disruptiva e tu vês as pessoas a discutir umas com as outras sobre isso, tu sabes que acertaste numa tecla qualquer certa, porque estás a criar um debate. Também é muito bom ser unânime. É isso que eu ia perguntar. É melhor o debate ou melhor a unanimidade positiva? Eu sempre gostei de ser disruptivo, porque estou a obrigar as pessoas a pensar. Tenho um amigo meu que diz-me uma coisa que é: se tu concordares com alguém, a conversa acabou. Não é discordar com as pessoas de propósito, mas se uma coisa te põe a pensar, melhor ainda. Ainda hoje aquilo que eu faço também divido um bocado os meus fãs antigos e os meus fãs novos. Será que ele evoluiu? Será que ele desevoluiu? Será que aquilo que ele está a fazer agora é bom? É mau? Eu estou a ouvir essas coisas desde o primeiro dia, por isso, it's ok. E acho que isso só é bom, porque põe as pessoas a debater. E mais uma vez, a única coisa que eu quero defender é: se tu queres fazer uma cena, faz a cena. Não hesites em fazê-la só porque existem normas, caixas, o movimento devia ser assim ou assado. É a tua vida, man. Tipo, se não vais fazer, o que é que estás aqui a fazer? A Mama número 1, a produção é tua? Sim. Vocês na altura sentiram-se a inovar ou é mais tarde, essa sensação? Não, nós estávamos no estúdio tipo, isto... Eu sabia que não estava a inovar a 100%, porque eu estava a replicar aquilo que eu ouvia. Tyler, A$AP Rocky, mas sabia que esses rappers estavam na vanguarda estética e que eu queria manifestar isso aqui em Portugal. E a recepção foi, de um lado, isto é o que Portugal precisa, estes miúdos estão a trazer a cena, e do outro lado, o que é isto? Estão a estragar o hip-hop. Que se tu fores ver esse tema hoje em dia, se fosse lançado hoje, ninguém ia dizer isso. Claro que não. Mas, passados uns anos, veio o Sipin Purp e disseram a mesma coisa. É isso que eu ia dizer, voltou a acontecer com a Think Music. Claro, mas isso é bom sinal. Isso é bom sinal, porque nós não estamos a estragar o hip-hop, nós estamos a trazer mais ingredientes. O hip-hop já lá está, ninguém vai estragá-lo. Mas esse movimento veio de puristas, veio de público, veio de artistas? Acho que há certos
movimentos, especialmente o hip hop e o rock, mais propriamente até o metal, se calhar, como são muito enraizados e muito fortes e vêm de uma cultura muito específica, têm quase um código de honra, e isso é ok. Mas então, eu disse logo, se é assim, então não me considerem do vosso movimento. I'm okay with that. Eu não quero assim tanto pertencer a essa cena onde vocês estão, especialmente porque vocês não querem que haja diferença e que haja... Nós chamamos-lhe progresso, pode ser progresso ou não, mas não interessa. O que interessa é, estamos a falar de arte. E quando me dizem a mim que preferem que uma coisa não exista em vez dela existir, isso é muito triste de se ouvir. Deixa as coisas existir. O tempo vai dizer se elas são boas, más. Se não gostas, meu amigo, há milhões de minutos de música disponível para toda a gente ouvir do estilo que tu gostas. E isso é incrível. Voltou um bocado agora a acontecer também no cenário estrangeiro com o Jack Harlow. Jack Harlow lançou o Come Home da Kids Miss You. Sim, ainda não ouvi por acaso. Esse é do ano passado, foi mandado abaixo. E agora lançou o Jackman, que é, voltou um bocadinho ao estilo do Graduation. E já voltou a ter talento. Como voltou um bocadinho à estética antiga, que é um bocadinho mais o Lyrical Miracle, como já não é tão para os bangers e comercial, como foi dito ano passado, já voltou a ser bom. Uhum. E foi uma coisa que me chateou muito. Porque ele sempre foi bom. Simplesmente, se calhar, não foi para os ouvidos de toda a gente. Já dizia o grande Rick Rubin, a pior coisa que um artista pode fazer é dar ouvidos às pessoas, aos seus ouvintes. Porque aí estás-te a limitar e muitas vezes as pessoas dizem uma coisa, passado um ano, essa opinião já ardeu. E essas pessoas já estão a pensar na mesma coisa de outra maneira. É impressionante a força que o Rick Rubin está a ter nos artistas. É a terceira entrevista desta temporada que é mencionado. Já foi no Richie, já foi no Charlie Beats também. Porque ele... Porque é ótimo, não é? Sim, mas ele sem fazer grande coisa diz tudo, que é simplificar as coisas ao mais básico, ao mais rudimentar. Essa questão da bifurcação de opiniões também volta a acontecer ali no Intermissão, não é? Com o capacete barra arco-íris. Tens um comentário muito bonito no YouTube. Não sei se vais Não vais me recordo, não me recordo. Porque até é mais ou menos recente que diz: lembro-me de ouvir isto quando saiu, agora que vejo na altura não percebi nada de música. Isto sim é arte e não só esteve à frente do seu tempo, como ainda está. Uau, obrigado à pessoa que comentou isso. Sentes-te incompreendido, de alguma forma? Durante muito tempo alimentei muito essa ideia sobre mim. E por um lado isso era tipo combustível. Por outro lado, é uma cena um bocado tóxica, porque estás sempre naquela do porque as pessoas não percebem. É um bocado condescendente, sabes? Hoje em dia não penso tanto isso, penso que quem me compreende, quem não compreende, tudo bem. Já tive mais essa ambição de ser compreendido e também de ser incompreendido e de poder manifestar isso e dizer, gabar-me disso, porque eu sou diferente e porque as pessoas não percebem. Isso para mim hoje não conta muito. Não chegou a acontecer na altura, na Think, quando já não dividiam opiniões, ficavam. Está tudo a gostar já. Um bocado. É tipo, isto está a ficar boring. Lembro-me de ter essas conversas, especialmente com o Nelson. Tive uma conversa muito engraçada sobre o Intermissão com ele. Na altura ele não era o meu manager, mas eu chegava-me ao pé dele para ouvir opiniões. Assim como toda a gente na Think Music. E ele era uma pessoa que estava um bocado fora da música e acabava por nos mostrar uma amostra do que é um público mais genérico, que não faz música. E é importante teres uma pessoa assim a ouvir a música, que vai-te dizer aquelas cenas que tu não estás a reparar no estúdio. E na altura, quando eu lancei a Intermissão, eu disse-lhe, o single é Capacete, eu vou lançar os dois num videoclipe de 9 minutos com arco-íris. E ele disse, como é que eu vou fechar bro, datas? Depois não te queixes que não tens datas, meu. Eu sei, eu estou-te a ouvir, I feel you, mas isto é a cara do meu disco e acabou. Portanto, eu sabia que estava a tomar esse risco. Ele queria a Carmen, ou não? Sim, ou a Dr. Baiar já tinha saído, mas ele disse-me, basicamente todas as outras, por favor. Estas não, porque são as mais fora. É uma música sem beat, quando tu a cantares com autotune durante não sei quantos minutos e depois entra para uma cena com solos de instrumentos. O Prof. Jam é o sol de Make the Teletubbies. Eu disse, tudo bem, eu percebo, eu aceito o risco de não ter datas. Eu quero que este disco fique conhecido por esta cara. Isto é a cena que eu quero fazer. Lançaste também com a BD na altura, que foi... Sim. Não sei se pioneiro, mas original, pelo menos. Sim. Juntou um bocado os dois mundos que sempre fizeram parte da minha cena, que foi, pelo menos desde a adolescência para a frente. Música, banda desenhada e desenho animado. Eu estudei na ETIC, um curso de desenho animado. E também foi nessa altura que eu comecei a gravar rap. E sempre... Aliás, nas minhas letras faço várias referências a esse imaginário também. Foi até o artista do livro... Deu-te props e foi assim que começou a relação, não é? Ou seja, ele era teu fã? O artista não, mas o editor sim.
O editor. Ele arranjou um artista brasileiro, o Marcos, para fazer, e o Miguel tem uma editora de BD, e chegámos em um acordo para fazer a cena e foi brutal, foi brutal. Ainda hoje, pá, só o facto de eu já ter uma BD com uma história minha e com desenhos meus já está a valer. Se as pessoas gostaram, ainda melhor. Consideras que a ironia e o humor retiram obrigatoriamente peso artístico a um artista? Isso é uma pergunta muito profunda. Não acho que retirem peso, mas se calhar servem um bocado para limpar o ar. Acho que se calhar há muitos artistas que usam isso para se desresponsabilizarem de alguma seriedade, especialmente no início da carreira. Mas acho que, como qualquer ingrediente, tem que ter peso e medida e não pode servir como muleta para sempre. Tem que ser uma coisa que se integra no resto da obra toda. Eu adoro ironia, sarcasmo. No entanto, isso não pode ser maior do que a qualidade que eu quero obter, a estética que eu quero executar. Tem que estar tudo mais ou menos de mão dada. Se pensarmos, por exemplo, eu sou muito fã dele, do Lil Dicky, não sei se acompanhas. Sim, eu gosto mais da série dele do que da música dele. Muita gente diz isso, sim. Mas ele sofreu muito com essa questão. Sofreu, quer dizer, pelo menos escreveu muito sobre isso e tem videoclipes em que retrata isso, em que ele até tem um videoclipe, acho que é na Freaky Friday, com o Chris Brown, em que a cena inicial é um fã que está com a namorada e diz: "Ei, Lil Dicky, estás aqui e tal." E a namorada pergunta quem é, ele diz: "É um comediante, ou seja, um comedian rapper." E ele diz: "Não, sou rapper." Ele diz: Pois, porque se estás a brincar não podes ser, porque é suposto ser sério e isso não é meio surreal, ou seja, tens que ser sério, se queres ser rapper tens que ser sério. Eu acho bem ele falar disso e expor isso, mas na verdade ele sabia um bocado aquilo em que estava a meter, né? Também há que saber isso, há que saber que se tu pensares em ti como é que tu percepcionas os outros, tu consegues ver um bocado como é que as pessoas te vão percepcionar a ti, porque os estereótipos existem. Se tu te apresentas como um rapper cujo conteúdo é quase todo comédia, as pessoas não vão saber se tu és um rapper ou um comediante. As pessoas gostam mesmo que tenhas tipo uma etiqueta bem definida daquilo que tu és. Mas tu fazes disso. Sempre que possível, porque para isso estava num guichê com uma etiqueta aqui a dizer o que é que eu faço. Sobre o Palavras Cruzadas, de David e Miguel. Escreveste no Instagram um trabalho que me fez rir em tempos que mais davam para chorar. Sim. Conta-me sobre isto. Que tempos foram estes? Estamos a falar do Covid, né? Pois. Uma altura em que eu e todos os meus colegas da indústria, sejam músicos, sejam técnicos, toda a gente, as produtoras de eventos, basicamente eu passei de um ano que foi o meu melhor ano financeiramente e profissionalmente, para 0. E foi um choque complicado de gerir, especialmente quando nós estávamos ali num pico da Think Music, a cena estava a entrar na engrenagem e o Prof Jam ia fazer o segundo ano da tour do FFFF, são 6 Fs. E aquilo foi tipo uma bomba atómica na indústria musical. Hoje em dia já consigo olhar para isso com menos peso, mas na altura foi complicado a nível de saúde mental, eu acho, para muita gente. Foi um bocado desesperante. E daí surgiu esse projeto. Como? Já agora? Já tinha falado com o David, já tínhamos feito Já se conheciam? colaborações em Corona. Okay. E no disco dele, do Miramar Confidencial, fizemos um tema que eu lhe lancei, mandei-lhe a maquete com 2 versos. Ele disse: eu vou só pôr um verso porque o meu disco é maioritariamente instrumental, mas um dia quando fizermos uma cena aos dois já pode ser mais à tua maneira. Eu, sim senhor. Cheguei ao Porto e disse: olha David, mudei-me para o Porto e disse: olha, estou aqui no Porto a viver, bora, quero fazer mais coisas contigo, vamos embora. E depois aconteceu o Covid e parou tudo e houve uma oportunidade de fazer as coisas do zero, ou seja, repensar como é que eu ia encarar a cena. Já não tinha que estar a fazer mais um hit de rap para os próximos 2 meses, porque temos que pensar na estrada e temos que vender datas e etc e pá. Não, parou tudo. Então, se parou tudo, podes ir, espera aí, agora vamos começar aqui um projeto, mas eu vou-me apresentar de outra maneira, vou experimentar outra coisa. E a cena fluiu super bem, foi super divertido, foram sessões de estúdio em que eu estava tipo a rir e que até senti uma ausência de pressão que eu já não sentia há muito tempo, porque tinhas essa cena de o rap é um meio muito competitivo, que cada vez mais, porque cada vez há mais artistas com qualidade, e ali foi simplesmente uma cena de tipo, pá, ser tu próprio e faz o que tu quiseres, e eu senti quase uma cena de ok, isto é tipo a essência da cena, isto é o sítio onde eu comecei mentalmente, quando comecei a fazer isto, quando comecei a fazer música, senti esse espaço. Voltaste ao dono de si? Talvez. Ao dono de si. Dono de si, exatamente. A
O teu hábito, aliás, de incluir Portugalidade nas tuas obras é sem querer ou premeditado? Porque vais tendo, tens o fado na intermissão. Sempre premeditado. Sempre premeditado. Porquê? Já agora? Mambo do número 1 tem a sample da Canimambo, do João Maria Tudela. Eu sempre quis samplar música portuguesa, reinventar música portuguesa. Acho que isso tem muito a ver com os meus pais e com a maneira como eu fui criado em casa. O meu pai faz parte da música portuguesa também. Foi membro da Brigada Vítor Jardim nos anos 70 e nos anos 90 teve um projeto de música pimba irónico. Quinzinho de Portugal. Exatamente. E a minha casa sempre se ouviu muita música portuguesa, e não só, mas muita música portuguesa e muitos trocadilhos e muitas piadas. Acho que é daí que vem, que é uma coisa que eu inicialmente na minha vida queria rejeitar um bocado essa herança do meu pai, até porque ele nunca me motivou muito para fazer música, porque acho que não queria que eu tivesse a mesma experiência de vida que ele teve, assim, caótica e desorganizada e etc. Mas de repente apercebi-me que isso está no sangue mesmo, e é uma coisa que eu não só fiz, mesmo ao querer me afastar esteticamente dele, sempre quis manter essa cena de pôr elementos portugueses, e quanto mais tempo passa, mais eu estou perto do que ele fazia. Que é uma coisa que eu nunca pensei que fosse possível, sinceramente, e que no fundo é óbvio que iria acontecer, acho eu. E achas possível de David e Miguel surgir agora um caminho de Miguel? Sim, na verdade é isso que eu estou a fazer agora. Olha. É isso que eu estou a fazer agora. Não pondo Michael Knight de parte, neste momento está-me a dar muito mais prazer alimentar esse personagem. Porque para ti não faz sentido continuar essa personagem enquanto Michael Knight, nem faz sentido enquanto Miguel lançares um som de hip-hop. Para já ainda não faz sentido, mas não quer dizer que isso não aconteça. Eu acho que depois isto vai tudo culminar só em eu sou Miguel Caixeira e faço isto. E posso cantar, posso rapar, posso falar de amor, posso falar do que eu quiser e está tudo bem. Miguel, dançar não é trair. Dançar não é trair. Explica-me lá este bar dançante. Ora bem, mais uma grande pessoa que se cruzou na minha vida é o João Não. Quem ainda não conhece o João Não, vão ouvir o João Não imediatamente. Acabou de lançar um álbum com Lil Nuno. João Não e Lil Nuno, um par de jovens muito talentosos de Gondomar. Conheci o João em 2016 porque ele foi ter comigo na apresentação do meu disco no Porto, pedir-me para eu lhe assinar um disco e para tirar uma foto com ele. Mais uma situação parecida com a do Prof. Jam, agora que me estou a perceber disso. Excelente. Passado uns anos o João Não lança-se e falámos. Eu, na verdade, quando me voltei a ver, nem me lembrava que era a mesma pessoa, mas depois falámos disso. Acabámos por fazer música junto, e numa primeira música juntos que fizemos, eu, o João e o Nuno, começámos a gravar mais músicas de, assim, estética tipo Kizomba dos anos 2000. Como se houvesse uma música de Nelson Freitas com TT. Estás a ver? Ok. E decidimos, houve uma música que se chamou O Bar Dançante. Okay? E nós decidimos pegar por aí, pegar nesse refrão. E depois, em conversas com o Slim Cuts, que é neste momento quem é o manager do João Não, ele disse: pá, vocês não querem fazer uma festa? Tipo, tenho ali acesso a maus hábitos. Porque tu já vens das festas, já tinhas a... Sim, desde Refill, por exemplo, desde essa altura do Electro, que já tinha... E no Music Box tiveste a Sim, a Gin and Juice. Sim, sempre estive ligado a essa cena de fazer festas à noite. Mas nunca tive a minha festa, na verdade. Era sempre... Eu dou a cara, mas não sou eu que estou aqui mesmo, tipo, mastermind da cena. Tipo, creative director. Exato. E o Slim olhou para nós e disse: pá, malta, bora aí fazer uma cena. E nós, olha, para aí, temos aquela cena do Bar Dançante, isto até é fixe para se calhar quando lançarmos isto, promovermos isto. Não sei se vai acontecer ou não, mas não interessa. O que estamos a fazer agora é usar o teases desses temas nos vídeos promocionais. Epá, eu acho que se fazia falta uma festa de música, não só portuguesa, música de baile. Basicamente, se tu fores ao Bar Dançante, o que tu vais ver é uma atuação, na maior parte dos casos, uma atuação de uma lenda da música portuguesa, que nós tentamos sempre contratar, e depois vais ouvir o tal Kizomba dos anos 2000, remixes Adelaide Ferreira em Kizomba, vais ouvir House dos anos 2000, vais ouvir música Pimba, vais ouvir Italo Disco dos anos 80 em português, vais ouvir uma série de coisas que se calhar não irias ouvir se fosse sair à noite. Qual é a reação da equipa do Marante quando em abril teve o plano B completamente à pinha? Não foi no plano B, foi no Maus. Foi no Maus Hábitos, é verdade. Opa, foi igual à nossa. Nós sabíamos que isto ia correr bem, mas não sabíamos que ia correr tão bem. E fiquei a sentir muito mal por não estar no Porto naquela noite. As fotografias, os vídeos.
É engraçado porque o manager dele disse: pá, isto nem nas queimas, esta recepção, a intensidade da recepção, as pessoas estavam aos gritos, Marante, e não deixavam o homem falar entre as músicas, pá, estava um ambiente ali mesmo elétrico. E eu estava-lhe a dizer: pá, isto é o pessoal que não vai às cenas académicas, porque são demasiado alternativos para isso, e que só vão às terriolas quando vão ter com os avós no verão e têm sede de ouvir este tipo de música, e não é na cena do género o Kim Barreiros vai à queima, bora todos para a palhaçada. É tipo, respeitam esta cena, tipo, respeitam a música portuguesa num sentido de, óbvio que também as pessoas vão sempre ouvir música portuguesa meio ironicamente, mas por outro lado foi mesmo incrível ver tipo ali um Marante com 74 anos a cantar e pessoas com 20 e poucos anos quase a chorarem de emoção a ver o concerto. Eu acordei com o story. Bem, não sei se posso dizer isto, depois tenho que te perguntar. Foi o Chicão. O Extinto meteu no Acho stories. incrível ele ter chorado. Ele disse, primeira vez que chorei num concerto, Marante no Maus Hábitos. Nós não estávamos à espera. Nós estávamos a fazer o soundcheck do Marante. O Marante, às tantas, vai descansar um bocadito e nós estamos ali a falar e tá lá fora da sala Já foste ao Maus? Nunca fui. Ok, aquilo tem uma sala de clubbing, depois tem uma zona cá fora e tem umas escadas até lá abaixo. E nós estávamos a ouvir o pessoal a cantar José Pinhal no corredor à meia-noite, antes daquilo abrir. O pessoal já estava tipo, dê-nos música portuguesa, bora, estamos prontos. E a fila ia quase até à Praça dos Poveiros. Incrível. Encontraste aí Fantástico. mesmo uma lacuna bonita no mercado da noite, não é? Sim. E também ouvi dizer que quem está a ouvir esta entrevista, se quiser cantar com autotune, É verdade. Eu já o fiz. Já o fizeste. Eu já lá fui. Gostaste? Gostei muito. Por acaso estiveste muito bem. Fui na noite de Trágico. Pois é. Essa foi muito específica. Cantei chutes. Na minha cabeça eu Mas foste mágico. Obrigado. Na minha cabeça arrebentei com a sala. Não, mas também no karaoke mágico é impossível falhar. Pois é, mas se bem, nem toda a gente canta bem de autotune, não é? É verdade. Porque nós não temos INIR. Ou seja, a pessoa que está a cantar não ouve assim tão bem o que está a fazer. Nem INIR, nem dera. Quem não tem aí nada. Sim. Fala-me lá de karaoke mágico, que por acaso a noite em que eu fui a karaoke trágico. Não sei se agora vai ter sempre um tema ou não. Agora, quando começou não, mas agora vou fazer nos feriados. Okay. E é sempre mais ou menos temático, tendo em conta o feriado que é. Mas isto tudo começou com uma ideia de... Já não me lembro quando é que eu me lembrei disso, mas aquela ideia de... Especialmente como artistas como eu, o Prof, o Mafama, começaram a emergir e muita malta é anti-autotune. Sim. Porque eu acho incrível discriminar uma tecnologia. Porque a maior parte das pessoas que fala disso pode não gostar da estética, mas a opinião delas é que aquilo não é válido. É batota. É batota. E sim, é batota, mas se não fosse autotune eu não conseguiria explorar uma range vocal que eu agora tenho. Porque antes tinha medo de arriscar e como tinha uma ferramenta que me ajudou, hoje em dia arrisco muito mais. Hoje em dia já calibro aquilo para não ter tanto autotune como tinha antes. Mas pronto, é um tema controverso, não é? E as pessoas queixam-se muito dos artistas usam autotune, estão a fazer batota, etc. É para mim que se não sabes cantar, não cantes. E se nós dessemos o autotune às pessoas, para a mão das pessoas, para elas experimentarem? Yeah. E depois eu estou sempre a publicitar, isto é impossível falhar, nunca falha. A verdade é que não é bem assim. Mas eu estou sempre lá para apoiar. As pessoas cantam com o microfone e eu estou a comentar a atuação com o microfone. A menor parte é essa, a menor parte são os comentários. Eu estava a cantar e ouvindo o que tu ias dizer, tu estás a comentar enquanto a pessoa está na performance. Tem muita graça. Quanto mais desafinado, mais eu comento. Digo, fantástico. Como vêem, não falha. Mas pá, é um evento que começou meio na brincadeira, mas sinceramente é dos que me dá mais gosto de fazer. E eu também encontrei aí uma vertente, para além da minha vertente de músico e de cantor e de performer, que é essa vertente de anfitrião de um evento. Convidar-vos a vir à minha casa e estou ali basicamente 5 horas a entreter a malta, a passar som, a dar-lhes que cantar, a cantar com eles. É muito interessante. Tu nessa noite em que eu fui, tu ainda passaste Despacito a metal. Sim, o tema era metal, então remix de metal em tudo, porque eu descobri que esta cultura existe. Vais ao Spotify, metes metal remix e é tudo, tens tudo. Tipo Karol G, também metal. O que tu quiseres. Muito, muito interessante. ABBA, Rihanna, a lista é infinita. Eu vou-te perguntar sobre algo que nós já falámos na Moon House, que eu gostava muito de incluir nesta entrevista, percebo se não quiseres está tudo bem, mas é se me contas sobre o Cão de Famalicão. Se é possível. Queres que eu te conte a história do Cão de Famalicão? Sim. É assim, quem me contou esta história foi o Homem do Rob, que também agora lançou recentemente um álbum e aconselho-vos a ir ouvir, é uma experiência única. Ok. Mas eu já ouvi dizer que esta história é um hoax, que é um mito urbano. É que isso estraga um bocadinho. É tipo aquela história da manteiga de amendoim, sabes? Os mitos urbanos. Então havia um senhor que tinha um cão, um rapaz de Famalicão que tinha um cão. E esse cão, um dia aparece-lhe em casa,
estava com um amigo em casa e aparece o cão dele com o cão do vizinho na boca, morto. E eles olham para aquilo e dizem: pá, o que é que vamos fazer com o cão agora? E o outro diz: já sei. Então eles lavaram o cão, saltaram o quintal do vizinho e deixaram lá o cão, assim, paradinho, na casota. E foram-se embora. E nunca mais fala nisto. Passados uns dias encontram o vizinho. Então, senhora Mila, tudo bem? Senhora Mila, cara. E ele: pá, não estou nada bem. Vocês não fazem ideia do que é que me aconteceu. O que é que aconteceu? Imagine, o meu cão morreu, eu enterrei-o e ele apareceu-me todo lavado na casota. Isto é bruxaria. E eles: não sei o que é que se passa. Fingiram que nada. Mas eu contei esta história, já não me lembro quem é que foi que me disse: eu já ouvi essa história. Isso não foi em Famalicão. A história do homem do Robin em Famalicão. Isto depois depende. Pois é Quem daquelas que que é meia anedota, que não é anedota. É isso. É a chamada cultura popular. Aquela história popular que vai de boca em boca e vai mudando. Eu gosto disso, mesmo que não seja verdade, é engraçado. Claro. Nunca te puxou uns 5 minutinhos de stand-up? Epá, eu acho que stand-up comedy é uma cena muito difícil, pá. Fazer música também. Sim, mas como já faço há muito tempo, prefiro fazer stand-up assim às fatias, no meio das músicas. Sim. Ou, por exemplo, no karaoke. Porque é tipo, se não tiver piada, pá, um gajo mete uma música e a coisa segue. Agora estar ali 1 hora só a falar, eu acho que isso é de valor quem faz isso, sinceramente. Dou muito respeito a essas pessoas. Mas e qualquer tipo de entretenimento fora da música? Tens assim algo que te puxe? Um podcast, por exemplo? Sim. Tenho andado a consumir muitos podcasts, eu tenho muita vontade de entrar por aí. Se bem que, se calhar, a última coisa que o mundo precisa é mais um podcast. Sim. Já há alguns. Mas gostava de ter até... Acho que era fixe as personalidades artísticas terem uma linguagem mais séria, ou um sítio onde possam ter uma linguagem mais séria, onde possam debater coisas, por exemplo, política, filosofia, ciência, opiniões controversas, sem ser aquela coisa do podcast, da palhaçada, que é uma coisa que se faz muito aqui em Portugal. Ou seja, apesar da tua ironia e do humor que carregas na tua arte, se fosse um podcast gostavas de ir para uma tecla mais séria? Sim, e se fizer outra a brincar também está tudo. Claro. Mas é um sítio onde podes canalizar uma energia que normalmente não canalizo publicamente. Gosto muito da liberdade com que tu vives. Inspira muito. Pá, se não for assim, não é? 34 anos de Miguel Caixeiro, 11 de Michael Knight, 0 a fazer o que não queres. Eu sei que eu disse isso, mas isso não é bem assim. Já passei anos a fazer o que não queria. Mas é uma descrição muito bonita no teu Instagram. Yeah. Gostei. Yeah. Tanto fiz copy-paste agora para acabar a entrevista. Acho que fica bem. Obrigado. Gostei muito. Obrigado, meu querido. Como é que tu travas? E virar? É tipo, metes mais peso no lado direito.